A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com a professora doutora Sabrina Medeiros, de Rio de Janeiro, sobre o Dia Internacional para a Reflexão do Genocídio de 1994 no Ruanda. Ela é professora de Relações Internacionais e tem estudado assuntos como a pacificação e resolução de conflitos. Muito bem-vinda. O que poderia ter evitado o genocídio de Ruanda em 1994? A interferência da comunidade internacional tem sido absolutamente tardia quanto à interrupção dos crimes contra a humanidade, inclusive aqueles associados a distúrbios de ordem civil. Os tribunais, nesse caso de Ruanda e da Iugoslávia, são exemplos de uma tentativa tardia de recuperar a própria imagem da comunidade internacional em relação ao chamamento da questão dos direitos humanos. Então, nesse caso, o Tribunal de Ruanda é um tribunal importante porque é um marco em relação ao julgamento dos principais atores que articularam o próprio massacre contra a minoria Tutsi. Em contrapartida, há ainda controvérsias em relação não só à possibilidade de intervenção sempre tardia dessa comunidade, mas eventualmente também o apoio a minorias articuladas numa oposição que acaba gerando uma guerra civil e que não necessariamente se traduz, de fato, numa minoria democrática, confiável, por muitas vezes. Então, o segundo elemento dessa comunidade não só é intervir, interromper o momento dos massacres, por meio dos seus mecanismos internacionais válidos, do Conselho de Segurança, por exemplo, como também de uma avaliação mais precisa sobre que fontes são essas de oposição e quais são esses atores internos de fato, que todos eles, de alguma forma, estão envolvidos por disputas políticas muitas vezes desconhecidas pelos próprios atores internacionais que eventualmente julgarão ou intervirão nesses conflitos. Professora, há poucos dias o presidente ruandês criticou essa interferência tardia da comunidade internacional que, no princípio da crise, remeteu a resolução aos próprios ruandeses. Qual é a sua opinião a este respeito? A respeito específico da crise de Ruanda, ou seja, da articulação da maioria contra uma minoria, para mim isso se trata de um agravamento de uma manifestação política cujos elementos são a dominação das instituições políticas ruandesas. Esse agravamento, naturalmente, toma proporções imediatamente ruins no momento em que essas comunidades têm acesso a grande quantidade de armamento. E essa quantidade de armamento também é articulada por meio de financiamentos que são desviados, que são a origem, por exemplo, da compra da maior parte das armas AK-47, por exemplo. Trata-se, para mim, de um agravamento de uma crise política de proporções naturalmente violentas por conta de que não houve uma interferência direta da comunidade. A minoria Tutsi, de fato, foi massacrada porque não só, naturalmente, os Hutus, que também lhes eram fiéis, pela minha maioria Hutu, exatamente por conta da desqualificação de uma segurança pública local e, naturalmente, de uma não condição de uma interferência, de fato, internacional, sem que se pudesse, de fato, avaliar toda a proporção de violência no início da crise. Eu acho que o que o presidente ruandês talvez esteja sinalizando seja uma outra dificuldade que não só reside na criação de tribunais ad hoc pós-crise e na intervenção tardia dos atores internacionais, mas também na falta de continuidade de criação de infraestrutura em que pese as instituições políticas e a criação de instituições políticas mais estáveis. Então, naturalmente, conflitos de proporção étnica e conflitos de proporção política, e a gente pode dizer que esse é um conflito de ambas características, são conflitos que merecem uma mediação combinada de longo prazo. E essas mediações de longo prazo acabam ganhando contornos muitas vezes não desejados pela própria população ruandesa, por exemplo, ou pela população que sofre a intervenção. Porque nem sempre as populações conseguem absorver, de fato, qual o papel dessa intervenção externa prolongada e em que medida essas soluções externas, de fato, cabem dentro de uma órbita de conflitos internos desconhecida. Mais de 800 mil pessoas foram mortas num genocídio considerado um dos piores eventos da história da humanidade.
Que questões é que são colocadas à comunidade internacional neste dia de reflexão? Eu acho que as violações aos direitos humanos que estão qualificadas, que vão ser parte das discussões da comunidade internacional depois dos tribunais de Nuremberg e Tóquio, só vão ser, de fato, revigoradas na sua forma jurídica contemporânea a partir do Tribunal de Ruanda. O Tribunal de Ruanda, nesse sentido, a partir de 1998, nos traz à tona determinados elementos em relação à própria interferência internacional, cuja violação nos anos 70 e 80 foi em grande parte discutida pela doutrina do direito internacional como sendo muitas vezes uma questão de interferência societal não desejada. Algumas teorias da própria antropologia foram demasiadamente utilizadas em respeito à diversidade e à própria alteridade das comunidades ao redor do mundo, e algumas formações absolutamente tribais e outras delas com sociedades cuja formação política, ainda no período pós-introdução das políticas coloniais europeias, como por exemplo na África, ainda sofriam demasiado dessas divisões políticas e dessas junções étnicas não desejadas. Então, diante desse quadro, a crise de Ruanda chama atenção para o mundo, em primeira instância, dos estragos causados pelas intervenções externas no território africano, em que as divisões comunitárias que não obedeciam às próprias tradições africanas. Ela chama atenção por conta de que determinados massacres não podem ser qualificados como exercício de soberania, que estados precisam ser legitimados e a soberania deve derivar de representações legítimas, e a comunidade internacional entendeu que essa era a melhor maneira de conduzir, ou seja, por meio do fortalecimento das instituições internacionais e, sobretudo, da ação humanitária internacional, em primeira instância por meios pacíficos. Essa intervenção, que naturalmente acabou demandando uma intervenção militar, chama atenção, inclusive, para o uso de força em benefício da responsabilidade de proteger. Então, aí a gente tem a memória de uma tradição muito recente, só se pôde fazer por meio da crise de Ruanda. A partir de Ruanda é que se fala, de fato, numa responsabilidade de proteger, né? No RTP, Responsibility to Protect. Então, isso, do ponto de vista doutrinário, só é, de fato, incorporado a partir desse elemento, e aí sim a gente começa a poder desenhar com maior segurança, com maior confiabilidade, as regras internacionais de intervenção baseadas no direito humanitário, direito internacional dos direitos humanos. Esse é um marco, e somente a partir desse cenário que a gente consegue lembrar o que é de fato responsabilidade de proteger. Quanto aos massacres, quer dizer, ele entra como mais um massacre da história, tal como foi o do Holocausto ou dos armênios, e esse naturalmente tem uma particularidade, porque cada vez mais nós nos vemos voltados para conflitos eminentemente civis, em que os civis são utilizados como fonte exatamente de combate e como fonte de fragilização das instituições. E é nesse sentido que a gente entra, para mim, numa órbita diferenciada de conflitos étnicos e interétnicos, cuja intervenção cada vez mais se vai fazer necessária. Muito obrigado por esta entrevista. A Rádio ONU em Nova Iorque conversou com a professora doutora Sabrina Medeiros, do Rio de Janeiro, em torno do Dia Internacional para a Reflexão do Genocídio de 1994 no Ruanda.